Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Pastor Henrique. Meus irmãos, eu queria falar para vocês hoje do livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. O missionário, meu irmão, ele tem o ministério, né, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que Deus colocou no coração dele. Nós fazemos parte desse ministério, estamos ajudando hoje estamos ajudando aqui na cidade de Terra Nova do Norte e de Nova Guarita. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o ministério do missionário é de cura, de libertação, de usar a fé. E nós temos que aprender com essas pessoas, né, que aprenderam com Deus a usar a fé. Se você quiser, veja o ministério dele para você ver como tem muitas curas e muitos milagres. E aqui nesse livro é um livro que ele escreveu falando como adquirimos essa fé para recebermos as curas, os milagres, as libertações e prosperidade. Então eu indico que você leia esse livro, tudo bem? Hoje eu estou falando do capítulo 7, aonde ele diz perguntas e respostas, né? Não sei se dá para você ler aí, mas é perguntas e respostas. Nós já falamos do capítulo 1 ao 6 em outros vídeos. Se inscreva em nosso canal do YouTube para verificar os outros vídeos desse livro Como Tomar Posse da Bênção, tudo bem? Então hoje no capítulo 7, ele coloca o título assim, Perguntas e Respostas. Por que, pastor, o missionário colocou esse título? Porque o povo às vezes vai atrás das perguntas para tentar entender o porquê do certo sofrimento, o porquê de uma certa enfermidade, né? A pessoa às vezes fica se perguntando, pergunta para pessoas, pergunta para autoridades religiosas, pergunta para Deus, fica se questionando o porquê aconteceu isso, porquê essa luta, por causa disso, por causa daquilo. E então o missionário veio trazer uma certa resposta para este tipo de pessoa, porque isso também aconteceu com ele. Desde pequeno, dos 6 anos de idade, ali dos 6 aos 8 anos, onde ele se entregou para Jesus, até os 20 anos, ele ficava com algumas perguntas. E então, ele conseguiu escrever esse capítulo baseado no que ele também já passou, né? Essas perguntas, mas esse sofrimento é de Deus? Por que disso? Por que daquilo? E aí ele entendeu o seguinte: pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que estão tomando atitudes no caminho certo, decisões com Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte: você tem que ter primeiro esse entendimento. São pessoas que estão certas com Deus, que estão guiando a sua vida segundo o ensinamento da palavra. Essas pessoas, elas não têm que ficar se questionando porquê de doenças e fracassos. Ela não pode aceitar esse tipo de doença, esse tipo de fracasso, porque ela está sendo guiada por Deus, ela está sendo guiada pelo Senhor, então ela tem que ter a vitória, ela tem que receber a vitória, a promessa de Deus. Ele deixou um versículo aqui do Salmo 37, versículo 4, que está na palavra de Deus, que diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração, né? Se eu tenho ali essa vontade de viver a palavra, de viver com Cristo, de realmente ter um sucesso na minha vida, por que eu tenho que ficar sofrendo? Então você não tem que ficar sofrendo, até porque Jesus levou sobre si essa questão das dores, da enfermidade. Nós já estudamos isso em outro vídeo, em outro capítulo desse livro, tá? Pastor, olha, eu aprendi diferente. Tudo bem, meu irmão, você não é obrigado a aceitar esse entendimento. Se você tem um outro entendimento e se você acha, como o missionário diz, né, que o seu entendimento é melhor, fique com ele. Eu estou te passando o nosso entendimento dentro da palavra que fez o missionário ser o pregador que ele é, usado como ele é, tá bom? Então, voltando aqui, tanto que a palavra de Deus nos garante essa vitória. Em João capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós aceitamos a Jesus, como o missionário diz no início, quando ele era pequeno, que ele já aceitou a Jesus, ele já não conseguia mais aceitar essas dores, essa enfermidade, porque ele é livre. A enfermidade já foi com Cristo, agora ele está liberto.
Então, se eu estou com o caminho certo, estou em Cristo, eu não aceito esse mal. Essa dor, essa enfermidade, esse momento de aflição, eu tenho que enfrentar ele querendo a vitória, porque Deus disse que eu sou mais do que vencedor. Eu sou livre, livre. A enfermidade não me prende, a dor não me para. Eu sou livre em nome de Jesus. Tudo bem? Mas lembre-se que no início do vídeo eu disse, para quem está no caminho certo, para quem está na direção certa, vivendo a vontade do Senhor. Pastor, olha, eu estou vivendo pelas minhas decisões, pelas minhas vontades, porque eu acho que tem que ser dessa forma, porque eu faço do jeito que eu quero. Tudo bem, meu irmão. Como nós já falamos de um outro estudo que estamos fazendo, né? Vou citar aqui um exemplo, não está no livro, mas eu quero citar o exemplo do Paulo falando. Alguns se questionando por bebida, por comida, por vestimenta. Tudo bem, meu irmão, você tem a sua crença, a sua forma de olhar a palavra, então viva ela. Eu estou dizendo a forma que o missionário crê e a forma que Deus opera na vida dele. Aquele que está no caminho certo é livre, é liberto. Mas se eu estou vivendo as minhas decisões, o meu caminho, os meus próprios desejos, então você já talvez dá uma liberdade para o diabo, você já tem uma liberdade para o inimigo. Como o próprio missionário diz aqui, eu vou ler um parágrafo desse capítulo 7 para você ver. Ó. Toda vez que desprezamos a palavra do Senhor sobre a qualquer assunto, damos ao diabo a permissão para nos enganar. Então dá-se entender, o entendimento do missionário é, se eu não estou entendendo dessa forma a palavra, que eu sou livre, que eu sou liberto, que eu não tenho que aceitar essa dor, essa enfermidade, que eu não tenho que aceitar esse fracasso, mas se eu acho que eu mereço, se eu acho que deve ser de um outro jeito, que Jesus não é filho de Deus, se você tem essa outra visão, esse outro entendimento, então, na visão do missionário, você está dando brecha, você está abrindo um caminho para o inimigo ter liberdade na sua vida. E aí pode acontecer muitas coisas. E aí você pode ficar se perguntando e achar outras respostas. E aí, meu irmão, a palavra, esse entendimento que eu estou te passando não serve. Esse entendimento que eu estou te passando é o seguinte: eu entreguei minha vida para Jesus, estou vivendo segundo a vontade, não dou passos sem Deus me orientar, então eu estou no caminho certo, eu sou livre, esse mal não tem liberdade, eu só vivo a palavra, e a palavra diz que eu sou liberto de todo mal, em nome de Jesus. Esse é o entendimento deste capítulo 7, tá bom? Vou ler mais uma aqui, uma palavra, em Isaías 53, versículo 6b e versículo 11. Olha só. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou a iniquidade, o pecado. Eu não estou mais preso pelo pecado, eu não estou mais preso pela enfermidade, eu não estou mais preso pelas coisas do passado. Eu sou livre, porque Jesus me deu essa liberdade. Agora, se eu sair do caminho, se eu sair dessa palavra, aí já é uma brecha, já é uma outra coisa. Mas se eu estou na palavra, estou em Cristo, nova criatura sou e verdadeiramente sois livres. Tá bom? Espero que você compreendeu a mensagem que eu quis te passar desse capítulo 7 do livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Tá bom, meu irmão? Olha, falo para você, adquira, tem ele de graça em PDF na internet, ele é barato, tem no site do Shopping do Povo, que é um site do ministério, onde o missionário vende livros bem em conta. Meu irmão, tem em vários lugares, talvez na livraria perto da sua casa, mas receba essa palavra. Pastor, eu estou precisando compreender mais sobre cura, libertação. Estou precisando compreender, pastor, mais sobre o caminho da verdade. Então, leia a Bíblia e pega o conhecimento do missionário e entenda o evangelho da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.